dessa manhã, mais um domingo abençoado. Vamos ler um versículo lá no Salmo 118, versículo 24. Salmo 118, versículo 24. Nós começarmos orando, entregando esse culto, a nossa vida na presença do Senhor, esse domingo. Salmo 118, versículo 24, que diz assim: Esse é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e exultemos neste dia. Vou ler mais uma vez. Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e exultemos nesse dia. Algumas traduções falam o Senhor agiu, né? Mas o Senhor fez, o Senhor agiu. Então, primeira coisa, esse é um dia especial que Deus fez para você estar na casa de Deus, né? Deus nos abençoou essa semana, para alguns que não podem estar durante a semana, né? As atividades da igreja. Então Deus te abençoou, te deu saúde, te deu as condições, te livrou de todo o mal, e você está aqui. Então aproveite bem esse dia, é o dia que o Senhor fez para você estar diante de Deus, receber tudo aquilo que o Senhor tem para você. E aqui diz, alegremo-nos e exultemos, ou seja, além de ser o dia que Deus te deu, a orientação de Deus é que você se alegre no Senhor nesse dia. De repente você fala, eu estou com dificuldades, estou com problemas, mas a palavra de Deus está dizendo, alegre-se nesse dia, entregue tudo ao Senhor. Se você tem uma dificuldade na sua vida pessoal, algo que você precisa resolver, algo que está te deixando preocupado, ansioso, de repente alguém está doente e não está se sentindo bem, mas entregue ao Senhor e se alegre nesse dia, pois o objetivo de Deus não é que você fique triste na casa de Deus, mas é que você fique alegre, que alegre o seu coração, que você deixe a presença do Senhor encher a sua vida, em tudo aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração nesse domingo, através de todas as atividades, as mensagens, orações, tudo que vai acontecer. Alegre o seu coração, pois Deus tem coisas grandes para nós, para a nossa igreja. Não permita que nenhuma tristeza fique em você, apesar das dificuldades desse mundo, mas Deus, Ele alegra o nosso coração. Então vamos orar, abrir o nosso coração e entregar esse domingo e a nossa vida na presença do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, a Tua palavra nos diz que este é o dia que o Senhor fez, então nós queremos agradecer, ó Deus, pela vida, pela saúde, pela oportunidade, pelas condições que o Senhor nos deu de estarmos juntos na Tua presença nesse domingo, Deus. Te agradecemos por essa semana, te agradecemos pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, por tudo, pelos estudos, pois o Senhor está conosco, Deus. Te agradecemos por estarmos na Tua casa, em comunhão com os nossos irmãos, para receber tudo aquilo que o Senhor vai dar a nós, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E nós pedimos que essa palavra se cumpra em nossa vida, que nós possamos encher o nosso coração de alegria, de satisfação na presença do Senhor, que nenhuma tristeza, nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade, de repente alguém está passando por dificuldades na sua casa, na sua família, alguém está doente, com algum familiar doente, que nada disso venha tirar a nossa alegria. Por todas as nossas dificuldades, nos entregamos ao Senhor. Qualquer coisa que estiver atrapalhando a nossa comunhão com o Senhor, entregamos na Tua presença, Deus. Cremos que o Senhor vai cuidar daquilo que nós não podemos cuidar, Deus. Que o Senhor está com nossos familiares que de repente não estão aqui conosco essa manhã. O Senhor está com eles, está cuidando e guardando, Deus. E o Senhor está guardando o nosso futuro, os nossos dias, Deus. Por isso entregamos esse culto na Tua presença, Pai. Eu peço que o Senhor também perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, que às vezes também causam tristeza ao nosso coração, Deus. Mas que possamos estar livres para adorar o Senhor, Deus. Perdoa nossas falhas, aquilo que nós pecamos e que desagradamos ao Senhor em pensamentos, em atos, em palavras. Nós queremos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, Deus. Por isso nós queremos estar com o nosso coração aberto, queremos ter um coração grato essa manhã. Abençoa cada um dos meus irmãos que estão aqui, Deus, juntamente com as suas famílias. Entregamos esse culto e entregamos a nossa vida na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus e vamos cantar com alegria. Amém. Graça e paz, igreja. Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor nesta manhã. O Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei.
Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém, aleluia, glória a Deus. Bom dia a todos, graças e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus, amém. Vamos ter um momento de oração pelas crianças, amém. As crianças que estejam presentes, por favor, já chegue para cá rapidinho, que eu acho que irão participar lá do nosso ministério infantil, que é uma bênção, né? Tem crescido dia a dia, graças a Deus. Eu peço que os irmãos alcem vossas mãos para cá, amém? Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estão, Senhor, teus filhos, as tuas filhas, diante da tua presença, Senhor. E peço ao Senhor, clamamos ao Senhor, dentre essas crianças que estão seguindo os teus caminhos, estão sendo ensinadas, Senhor, pelas professoras, clamamos ao Senhor, levanta em meio a essas crianças, Senhor, pastores, evangelistas, missionários, missionárias, Senhor, juízes, íntegro, reto para a face dessa terra, Senhor, levanta aqui em meio a essas crianças, abençoa elas, Senhor, nesse caminho, médicos, engenheiros, advogados, que o Senhor possa, assim, direcioná-las nesse propósito de crescimento, Senhor, diante da nossa sociedade. Talvez o Senhor possa aqui levantar um presidente da República, Senhor, justo, íntegro, reto para a nossa nação, Senhor. É que clamamos ao Senhor e pedimos ao Senhor para com essas crianças, Senhor, porque creio que só assim a nossa nação também pode tomar outra direção, Senhor. E o Senhor pode fazer para com a vida dessas crianças que têm participado do ministério infantil da tua igreja, não só dessa igreja, mas como das demais igrejas espalhadas pela face dessa terra, Senhor, que ensina a verdadeira palavra que advém do Senhor para com essas crianças. É que pedimos ao Senhor e agradecemos ao Senhor pelos feitos do Senhor para com cada uma delas diante da tua presença, em nome do Senhor Jesus, amém. E as palmas louvam o Senhor, amém. Também temos um momento aqui, e pode se sentar. Eu gostaria de saber se há nessa manhã de hoje, algum visitante em nosso meio nessa manhã de hoje. Faça uma cena assim com a sua mão, amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, amém? Graça e paz, irmãos, bom dia a todos. Nós temos 2 recadinhos para atualizar os irmãos do nosso dia a dia da igreja, tá bom? Para você se programar
estar aqui conosco, das nossas programações e atividades que são pensadas, claro, para glorificar o nome do Senhor, mas também para você se envolver, para você crescer espiritualmente, você estar em comunhão com os irmãos, tá bom? E o primeiro recadinho deles é falando do encontro da terceira idade. Vai ser na próxima sexta-feira, dia 22. Então você que já tem o hábito, o costume de participar conosco, é um momento de oração, de palavra, de comunhão, de confraternização. Então você é nosso convidado. E se você puder, claro, traga outra pessoa para participar conosco, tá bom? Encontro da terceira idade na próxima sexta-feira, às 14h30. E na outra sexta-feira, nós teremos a retomada dos encontros de casais. Nós estamos fazendo uma experiência, né? Nós estamos aí alinhando com as programações dos adolescentes. Então, haverá momentos que nós vamos fazer de sexta-feira à noite ou no sábado, porque no segundo sábado eles também têm um encontro, né, de jovens e adolescentes aqui na igreja. Então nós estamos vendo essa dinâmica, essa logística toda, mas nós queremos otimizar, nós queremos aproveitar o tempo em que os adolescentes, as crianças, né, modo de dizer, estão aqui na igreja e também proporcionar um encontro de casais, né, uma palavra direcionada para a família. Então você, casal, está convidado na outra sexta-feira, dia 29, a estar conosco às 20 horas, tá bom? Então esses eram os recadinhos da nossa igreja, e a gente vai sempre colocando lá nos grupos, né? Então fique atento, leia as mensagens que são importantes para o nosso dia a dia, tá bom? Nós vamos agora entregar o nosso dízimo, nossa oferta, que também é um momento muito especial de adoração ao nosso Deus, é um momento de rendição, de entrega, de nós reconhecermos a grandeza, a bondade e a misericórdia do Senhor. E eu quero ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, um versículo tão especial para a nossa reflexão nesse momento, que diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, não são todas, mas a Bíblia está dizendo que algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor, para mim, para você, que acredita nela, nós estamos observando claramente que o dinheiro, né, ele, na verdade, bem administrado, ele não traz problema para a gente. Dinheiro nos abençoa, claro, Deus, obviamente, mas o dinheiro, ele nos ajuda a nós fazermos tantas coisas no nosso dia a dia, em casa, né? Aquilo que a gente sonha em realizar. O dinheiro, ele é importante, compra remédios, alimento, paga as nossas contas, mas a palavra de Deus, ela está nos ensinando, meus irmãos, e nós que somos filhos de Deus, precisamos aprender, né, a palavra do Senhor. Ela não está condenando o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Quando as pessoas, algumas, aqui está claro, né, não está colocando todos iguais, como eles administram os recursos. Não são todos iguais. Mas algumas pessoas, elas amam o dinheiro mais do que qualquer coisa na vida. Inclusive, amam mais o dinheiro do que o próprio Deus. Se você perceber na sociedade, na humanidade, as pessoas que têm mais dinheiro é as que estão mais afastadas de Deus. Pelo menos essa é a impressão, né, que nos passa quando a gente vê a sociedade, a humanidade. Eles se tornam verdadeiros ateus. Não, eu não creio em Deus e acabou. E a gente precisa aprender que o dinheiro na nossa vida é uma forma de Deus também trabalhar o nosso coração. Aonde está o nosso tesouro? Aonde está o nosso coração? Né? Então a Bíblia, ela incentiva
a gente a entregar o nosso dízimo e a nossa oferta, para que a gente não seja ganancioso, para que a gente, num outro termo, não se torne pessoas avarentas. A gente saiba dizer para Deus assim, olha, eu amo mais a Deus, mais do que o dinheiro. Eu sei que Deus cuida de mim mais do que o dinheiro cuida de mim. Então esse momento de dízimo e oferta é para que o Senhor também prove o nosso coração. E como é que está a sua vida mediante a isso, né? As questões financeiras. Não estou falando só de dízimo e oferta, mas também como é que você tem administrado os recursos que Deus tem te dado no seu lar. Porque se você não souber administrar aí fora, né, com certeza o dízimo e a oferta vai ficar sempre em último lugar, né? E Deus, Ele também trabalha. Deus usa tudo, meus irmãos. Deus usa a enfermidade para moldar o nosso coração. Deus usa um desemprego, Deus usa uma tempestade, Deus usa um problema na família para moldar o nosso coração. E Deus também usa o nosso dinheiro para moldar o nosso coração. Então que a gente tenha sabedoria, direção de Deus, para que a gente também possa entregar, né, com muito amor, muita alegria, como diz Paulo, né, que o Senhor, Ele ama quem dá com alegria. Então que a gente saiba, né, tenha a sabedoria para poder administrar os recursos que Deus tem nos dado e com alegria a gente ofertar na casa de Deus. Então, se você veio preparado para esse momento, você já sabe, né? Temos o gasofilazo, tem o QR Code aí atrás das cadeiras, tem lá a maquininha. Fique à vontade, mas ore ao Senhor, né? Seja intencional, como você ora para Deus curar uma enfermidade, como você ora para Deus te ajudar numa entrevista de emprego, ore também, Senhor, cuida das minhas finanças. Senhor, eu também quero abençoar a obra de Deus, a casa de Deus, a família onde eu frequento, né? Vamos orar então e depois você fique à vontade para entregar a sua oferta. Querido Deus, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos, te agradecemos por esse momento, Senhor, do dízimo, da oferta, onde nós podemos com alegria dedicar ao Senhor, Pai. Que, ao contrário da Tua palavra, no sentido de nós não amarmos mais as riquezas desse mundo, que o nosso coração esteja voltado para a Tua obra, Senhor, porque, sem dúvida, o Senhor tem cuidado de nós todos os dias, e esse momento é uma parte tão natural nossa, é algo tão normal, daqueles que amam a Tua obra, que amam o reino de Deus, que amam a igreja. Então, ó Deus, que nós saibamos administrar os recursos que o Senhor tem nos dado, para que com alegria nós também possamos entregar o nosso dízimo e a nossa oferta. Assim como nós fazemos tantas outras coisas no nosso dia a dia, que nós também tenhamos o olhar com amor, com alegria e dedicação para a Tua obra, para o Teu reino também. Abençoa cada dízimo, cada oferta que ser entregue nessa manhã. Abençoa a vida dos nossos irmãos, com fidelidade, com amor, tem feito cumprir a Sua palavra. E que nós, como igreja, possamos também administrar os recursos que o Senhor tem nos dado. Nós oramos e agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos a se levantarem. Se passa mais doce eu puder desfrutar, se dor mais sorte sofrer, ó seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio no meu Salvador, que em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com remido na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz para acabar. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Pode se assentar. Nós estávamos cantando esse hino e eu me lembrei que esse hino, ele tem uma história. Quem conhece a história desse hino? Levanta a mão, deixa eu ver. Talvez você já ouviu alguma coisa vagamente, né, sobre esse hino. Ele tem uma história muito bonita e eu queria dividir com os irmãos antes da nossa mensagem, antes da nossa meditação dessa manhã. Nós temos assembleia, tá bom? Daqui a pouquinho. E então tá passando a lista, você que é membro, vai assinando, tá? Para você participar desse momento. A história desse hino é muito interessante. Foi escrito por um advogado americano, Spafford, não sei se é assim que fala, tá bom? Mas em 1873. Então esse clássico, né, esse hino, ele nasceu de uma profunda tragédia pessoal. Qual foi essa tragédia? Ele perdeu seus negócios num grande incêndio em Chicago. Mas veja a história. A viagem, com os negócios destruídos, em 1871, Spafford decidiu enviar sua esposa e quatro filhas
de navio para a Europa. Então, ele morava com a família nos Estados Unidos, teve um incêndio e mandou a esposa e suas 4 filhas para a Europa, enquanto resolvia as pendências nos Estados Unidos. Aí, nesse percurso, aconteceu o quê? O naufrágio. No meio do Oceano Atlântico, a embarcação colidiu com outro navio e afundou rapidamente. A esposa de Spafford, Ana, sobreviveu, mas as 4 filhas morreram. Já pensou? Perder 4 pessoas que você ama de uma vez só. Ela enviou um telegrama a ele com a triste mensagem: salva, porém só. Então a esposa escreveu, um telegrama dizendo: olha, nossas filhas morreram nesse naufrágio. Sobrou só eu e você. E aí veio a história do hino. Devastado, Spafford viajou de navio para se encontrar com a sua esposa, quando o capitão avisou que estavam passando exatamente no mesmo local que suas filhas foram afundadas. Spafford foi para a sua cabine e escreveu esses versos. Ele expressou sua fé inabalável, escrevendo que, apesar de toda a dor, a sua alma estava em paz. Parou para pensar sobre isso? Na introdução da nossa mensagem dessa manhã, uma vida de fé. Porque às vezes, irmãos, é fácil ter fé quando o mar está calmo, É fácil ter fé quando tudo está saindo da maneira que você planejou, na maneira que você orquestrou, no sentido: olha, eu vou fazer isso, daqui a uns anos vou fazer aquilo, com o meu dinheiro vou fazer isso, com o meu trabalho vou fazer aquilo, na minha família vou morar ali. A gente faz planos. A Bíblia fala que o coração do homem pode fazer planos, e você sabe, Continua dizendo o quê? Mas, fala para quem está do seu lado, mas a resposta certa vem do Senhor. E é justamente sobre isso que nós queremos falar nessa manhã um pouquinho. Uma vida de fé, porque, como eu disse, agora recente, no momento de dízimo, Deus, meus irmãos, Ele usa todas as circunstâncias, todas, para moldar e aperfeiçoar o nosso coração. Talvez você esteja passando por um problema, uma tempestade. A gente vai ler o texto, tão clássico, mas tão cheio de riquezas espirituais sobre a tempestade, que às vezes nós também passamos momentos de aflição como este homem passou, Porque às vezes a gente lê a Bíblia e acha que ninguém mais fora da Bíblia passou por problemas, por dificuldades. Mas com certeza, além de nós, milhares de pessoas nesse exato momento, talvez essa noite, passaram em claro, num hospital, num pronto-socorro, ou sei lá quais são os seus problemas, também passando por dificuldades. E nós também que estamos aqui nessa manhã, talvez você avaliar a sua semana, o seu mês, ou ano até agora, também quantos de nós passamos ou ainda estamos passando por problemas. Mas a Bíblia, ela nos faz ler textos que é um convite para nós vivermos por fé. Paulo mesmo disse que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas vivemos por fé. E talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja vivendo uma situação que é justamente aonde Deus quer que você esteja para a sua fé ser desenvolvida. Nenhum de nós quer passar por problemas. Se eu pedir aqui, levanta a mão, manifesta aí quem quer
ter um problema. A gente vai orar agora. Tenho certeza que você vai até cruzar o braço. Não levanto a minha mão por nada. Eu não quero passar por problema. Mas às vezes, algumas tempestades, elas são permitidas. Para a gente saber que existe um Deus que cuida de nós. Que talvez, meus irmãos, se não fossem as tempestades, a gente estaria olhando para outro lugar que não seja Deus. Talvez se não fosse essa tempestade, a gente estaria fazendo qualquer outra coisa. E aí, quando eu falo qualquer outra coisa, é impressionante como me chama a atenção, às vezes as pessoas passarem por problemas e dificuldades, e ao invés de se aproximarem de Deus, ao invés de colocarem seu coração, sua confiança, sua esperança, seu olhar voltado para Deus, mas aí acontece ao contrário às vezes. E não deveria ser assim. Porque, com certeza, nós, no dia a dia, vivemos aquilo que Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela não esconde que eu e você, por mais que a gente tenha uma intimidade com Deus, por mais que a gente faça nossas orações, por mais que a gente seja honesto no dia a dia, por mais que a gente faça um jejum, a gente leia a palavra de Deus, por mais que a gente queira se aproximar de Deus, nós também vamos passar por essas aflições. Porque às vezes vem aqueles questionamentos: Senhor, eu faço tanta coisa para o Senhor, eu oro, eu vou na igreja, eu busco a Tua presença, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas Senhor, parece que tanto problema se avoluma, cresce, e aí a gente é pego por esses tipos de pensamentos. E aí, mediante a esses pensamentos, é aonde Deus vai provar o nosso coração. Se o nosso coração estão nessas coisas desse mundo, ou se o nosso coração estão voltados para Ele. Deus nos salvou de uma vida de perdição. Entenda bem minha colocação, eu vou explicar. Mas Deus não disse que ia livrar a gente de todas as aflições. O salmista, pela fé, ele disse que Deus o livrou de todas as suas aflições. Deus não disse que nós não teríamos problemas, mas Ele disse que estaria conosco. E eu quero ler então o texto de Mateus, capítulo 14. Como nós não vamos ter escola bíblica, então eu vou investir um pouquinho mais de tempo na mensagem, tá bom? Para a gente ter assembleia. Mateus, capítulo 14, do versículo 25 ao 33. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Amém, meus irmãos?
Olha para cá, por favor. Então, vejam que nesse texto aqui, bem conhecido nosso, mas que sempre traz lições preciosas para o nosso coração. Jesus aqui nesse caso, veja bem, ele não apareceu antes da tempestade. Jesus apareceu no momento da tempestade. Talvez você esteja orando, e eu estava refletindo sobre isso, e segura seu coração aí, porque isso é muito forte. Talvez você esteja orando, e Deus ainda não falou nada para você, não te deu uma direção. Porque talvez essa não seja a tempestade completa. Aí você diz assim, pastor, mas eu já estou passando por uma aflição, por um problema difícil. A gente passa, não tem jeito. Mas pode ser, meus irmãos, que a sua oração tem chegado na presença de Deus. Que o seu clamor, Deus tem ouvido. Que as suas lágrimas, Deus está vendo. Mas talvez essa não seja o ponto central ainda da sua tempestade. Porque aqui nesse texto, Jesus ele se apresenta no momento maior da tempestade. Se Jesus não tivesse vindo antes, para os discípulos não ia ser uma tempestade, ia ser só um vento, sabe? A gente não quer dizer aqui que vamos ter problemas, obviamente que não. A gente ainda vai ter um desfecho dessa mensagem, mas o que eu quero dizer nesse momento da nossa reflexão é que, em alguns momentos, não estou dizendo todos, mas a gente tem que ter esse discernimento espiritual. Que talvez você esteja orando, clamando, chorando, mas talvez nem seja esse o momento em que Deus, Jesus, enfim, o Espírito Santo, irá se apresentar. Quando eu falo se apresentar, não estou falando fisicamente, mas é dando uma direção, manifestando o poder dele, o milagre dele na nossa vida. Porque talvez o que a gente acha que chegou no limite da tempestade, ainda está no meio. Mas que bom olhar para esse texto e saber que, independente se a tempestade irá aumentar, ele estará lá no tempo certo. Amém, meus irmãos? No tempo certo. Porque a gente às vezes acha que agora é o tempo certo. A gente acha que a resposta de oração é hoje o tempo certo. Mas Jesus sabia o tempo certo. Qual era o tempo certo aqui para os discípulos? Na madrugada. Jesus poderia ter... Eles já estavam há um tempo ali naquele mar. E Jesus poderia falar, eu vou lá me encontrar com eles. Antes do tempo, antes da madrugada. Mas Jesus foi na madrugada. Jesus sabe o tempo certo, a hora certa, de fazer algo por nós, meus irmãos. Agora, nesse sentido, o que é que a gente pode aprender? Algumas coisas interessantes para a gente viver uma vida de fé. Primeiro, a gente tem que, nessa tempestade, decidir sair do barco, dar o passo de fé. Às vezes é muito mais fácil a gente olhar para os problemas do que olhar as bênçãos de Deus. Isso é natural nosso, faz parte da nossa natureza. Estava agora, antes do culto, orando com alguns irmãos e as palavras da nossa oração percorria nesse sentido. Às vezes a gente olha os problemas, as dificuldades, a desgraça, mas a gente às vezes se esquece
momentaneamente, de que Deus também nos fez acordar, fez a gente levantar, que Ele preparou uma igreja linda e maravilhosa para a gente estar, abençoou o dia, com chuva ou com sol, mas enfim, Deus preparou. O pastor Ricardo leu o versículo lá em Salmos, dizendo: este é o dia que Deus preparou. Este é o dia. Então viva. Aproveite o máximo. Mas às vezes a gente olha só o quê? As tempestades, os problemas, as dificuldades. E talvez, meu irmão, minha irmã, a gente não está aqui mensurando a sua fé, porque você sabe a sua fé, e quem sou eu para julgar? Mas para algumas pessoas, talvez seja um momento de sair desse barco, dar esse passo de fé, que às vezes a gente fica protelando tanto. Algumas pessoas já estão exercendo a sua fé, amém, glória a Deus, mas talvez você que esteja aqui essa manhã, você precisa sair desse barco, dar esse passo de fé, ajustar alguma coisa na sua família, ser diferente lá no seu trabalho, fazer alguma coisa a nível de igreja, da sua vida espiritual. Quantas pessoas ficam, meus irmãos, protelando, talvez para viver experiências maravilhosas com Deus. E Pedro viveu isso. A gente viu a história, a gente vai comentar daqui a pouquinho. Ele afundou, mas ele teve essa experiência. E os outros que estavam ali naquele barco? Ficaram só olhando. Você será uma pessoa que vai ficar só olhando? Ou nós vamos ser pessoas que realmente declara a fé que nós temos no Senhor Jesus? Ah, pastor, mas parece que as lutas são maiores, mais fortes do que eu. Eu sei que é assim. E isso vai acontecer. Mas, meus irmãos, a fé, ela deve ser maior que os nossos problemas. Ah, mas Deus não fez, Deus não agiu, Deus não mudou. Isso, no bom sentido da expressão, entenda a minha colocação, isso é um problema de Deus, Ele sabe a hora certa. Agora, o nosso problema é ter fé em Deus, ter fé em Jesus. Quando? Não sei. Eu já vi, testemunhei pessoas que oraram anos pelos seus problemas, talvez até pela salvação do marido, anos, não foi meses. E lá na frente, Deus salvou, Deus resgatou, Deus fez um milagre. Então, meus irmãos, não perca a sua fé. Não deixe o inimigo usar os problemas para roubar a sua alegria de servir a Deus. Não permita o inimigo usar as circunstâncias para dizer: cadê o seu Deus? Porque certa vez o salmista disse isso, né? Muitos me perguntam: onde está o meu Deus? E aí ele responde: o meu Deus está nos céus, que fez os céus e a terra. Amém? Segunda coisa que a gente aprende, meus irmãos, desse texto é: elimine todas as suas distrações. E distrações é qualquer coisa que rouba o nosso tempo, meus irmãos, para a gente ter um tempo com Deus. A narrativa do pastor sempre vai ser essa. Você está lendo a Bíblia, você está vindo na igreja, você está em comunhão com Deus. É a narrativa do pastor. É claro que entre linhas, outros assuntos, né? Mas é o que nós precisamos ser motivados a fazer, né? É ler a palavra, a constância, a fidelidade para com Deus, é isso que vai nos manter no caminho certo. Não é assim do nada você jejuar um ano. Esse ano eu vou jejuar todos os dias. Você vai trazer problema até para a sua saúde, se você não souber fazer isso. Então, alinhe o seu coração. Não, todo mês, uma vez, eu vou jejuar. Ou se você pode,
uma vez por semana eu vou jejuar. Então são pequenos passos que tiram a nossa distração, porque às vezes a gente quer muita coisa, e estou falando no sentido espiritual, e a gente não consegue fazer nada, na verdade. Não, eu vou ler a Bíblia toda, mas não ler nem um versículo por dia. Então o nosso comprometimento com Deus, o nosso compromisso com Deus, ele tem que ser diário, é a constância. Porque se nós não tivermos constância de dobrar os joelhos todos os dias, vai passar um dia, vai passar outro dia. Ah, mas estou ocupado. Aí você não fez. Aí passou outro dia, não veio na igreja. Ah, não deu para ir, choveu. Aí no outra semana, foi dia das mães, não veio. Aí no outro mês, é dia dos pais, não veio. No outro mês é dia do sol. Não veio. Sempre vai ter alguma coisa. E a constância é que nos mantém, meus irmãos, as pequenas coisas. Aqui nesse texto, quando foi que Pedro afundou? Quando ele olhou a tempestade. Então, se a gente mantém o nosso coração na constância, naquilo que deve ser feito, no básico, não precisa inventar, é o básico, na comunhão com Deus, é isso que vai manter o nosso olhar no lugar certo, nas coisas certas. Mas se a gente começa, o vento aqui, a pessoa ali, mas o trabalho ali, mas o governo ali, mas o tempo assim, mas não sei o quê, mas não sei o quê, a gente vai perder o foco. E foi isso que aconteceu. Quando Pedro estava olhando a Jesus, ele se manteve de pé, andando sobre as águas. Que milagre é esse? Mas ele viveu essa experiência com Deus. Mas se a gente olha para a crítica, para o medo, para a crise, para a notícia ruim, pode ser que a gente em algum momento venha a afundar. Pode ser. Aqui não estou julgando, estou sinalizando. Pode ser. Mas nós precisamos não olhar o vento, a tempestade, mas olhar para quem governa essa tempestade, para quem governa essa enfermidade, para quem governa essa falta de emprego, para quem governa a nossa vida, para quem governa a nossa família, a nossa casa, ou qualquer outra coisa que seja. Ele está no controle. Amém, meus irmãos? Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da minha fé. Elimine da sua vida pensamentos negativos. Eu sei que é difícil. Eu sei. Confesso aos irmãos, não como pastor, mas como ser humano. Às vezes vem pensamento negativo também. Não, o pastor é um homem de Deus, ele ora, ele está lá todo dia, lendo a Bíblia, né? Da hora que ele acorda até a hora que vai dormir. Mas às vezes a gente é pego por um pensamento negativo. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será? E eu imagino que isso aconteça com os irmãos. Porque quando isso vem para mim, pode ter certeza, eu dobro meu joelho e oro pela igreja. Porque talvez alguém esteja passando por isso. Porque Deus está falando assim, olha, se você que está à frente de uma igreja, que cuida de um rebanho, às vezes tem pensamentos negativos, ruins, e o povo. Então eu entendo, Senhor, tá bom, vou orar. Alguém, em algum lugar, em algum momento, está passando por uma situação. Eu paro, né? Se eu estiver na rua, não dá para ajoelhar, né? Entenda bem. Mas ali, naquele momento, ou logo em seguida, Senhor, o Senhor conhece e sabe daqueles que estão passando por aflições. Cuida, visita, vai de encontro. E aí a gente, né, vai orando pela igreja. Terceiro, meus irmãos, confie que eles nunca nos deixará. É a palavra de Deus, não é o pastor Rodrigo que está dizendo. Ele disse para nós, é uma promessa. Jesus disse para os discípulos, antes de subir para o céu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação
dos séculos. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Foi Ele quem disse. E é isso que nós temos que alimentar. É isso que você tem que declarar. Talvez para algumas pessoas até as palavras na oração faltam. Eu sei que acontece isso. Eu já orei tanto que nem sei mais como orar. Então comece a declarar a palavra. Comece a dizer: Jesus, eu vou fazer da minha oração as suas palavras. O Senhor disse que estaria comigo todos os dias. Eu oro, amém. Pronto. Porque às vezes palavras humanas vai faltar. Às vezes você está orando tanto por uma situação que realmente na nossa mente faltam palavras. Então lembre-se de uma promessa. Talvez se faltar palavras na sua oração, abra a Bíblia e fala: Senhor, me diz aqui uma palavra para eu começar a declarar sobre minha família, sobre minha vida, sobre os meus negócios, sobre o meu trabalho, sobre a igreja, sobre a minha vida espiritual. Mostra para mim, Senhor, a declaração que eu tenho que ter, porque foi isso que Jesus fez lá no deserto contra o diabo. Ele não disse para o diabo: olha, eis que tenho força, olha, o Pai é comigo. Não. Jesus declarou o quê, meus irmãos? Está escrito: nem só de pão viverá o homem. E aí ele, tem aqueles momentos lá de vitória. Talvez, por favor, esses últimos dias, às vezes, eu tive pensando: Senhor, às vezes a mensagem parece que é uma cobrança, parece que é um julgamento. Eu não sou melhor que ninguém, meus irmãos. Mas quando eu falo, talvez alguém precisa orar mais, a palavra. Talvez alguém precise declarar mais ela. Quando Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz os dou, não a dou como o mundo a dá. Então declare a palavra: Senhor, esse problema está roubando a minha paz, está tirando a minha paciência. O Senhor disse que me daria paz, então eu declaro. E verbalize isso muitas vezes. Verbalize. Porque quando Jesus estava lá no deserto, ele não ficou, e me perdoem qualquer posição religiosa, ele não ficou lá meditando, em pensamento positivo. Ele declarou, ele falou para o diabo ouvir: eis está escrito. Então, algumas vezes, meus irmãos, se você não sabe ou não conhece, talvez você precisa começar a folhear a sua Bíblia e encontrar uma promessa. Esse ano é o ano das promessas de Deus sobre a nossa vida, e começar aquilo que ferver mais no seu coração, e você começar a declarar isso todos os dias na sua vida, todos os meses, ou durante esse ano. Eu não sei a realidade de cada um, mas alguma coisa a gente precisa fazer. Algum passo nós precisamos dar. Então declare a palavra. Isso aqui não é mudar, não somos mais batistas. Pelo amor de Deus, se você pensa assim, nos dias de hoje, o sangue de Jesus tem poder. Porque a gente está ensinando a palavra. Os batistas têm muito a ensinar os pentecostais, e os pentecostais têm a muito ensinar os batistas. Pode acreditar nisso. E talvez hoje, para nós, na nossa realidade, a gente precisa começar a declarar algumas coisas. Senhor, eu declaro na tua palavra que o Senhor estaria comigo todos os dias. Para que talvez, meus irmãos, de alguma forma, essas dificuldades a gente comece a destravar na nossa vida. Declare, meus irmãos, declare que a mão do Senhor é quem te sustenta. Acabamos de falar sobre dízimos. Comece a declarar sobre a provisão de Deus. É lindo falar da história de Abraão, quando ele está lá para entregar o seu filho, mas perceba o contexto. Para Deus dar a provisão, ele precisou fazer uma entrega, e uma entrega que talvez eu e você não teríamos condições de fazer, o nosso próprio filho, ou alguém especial que você ama.
Mas Abraão precisou fazer isso. Para ele ver, para ele enxergar a provisão de Deus, ele precisou abrir mão do seu filho, mas Deus não permitiu, Deus deu o suprimento, amém, meus irmãos? Às vezes a gente quer ver o milagre de Deus sem abrir mão de alguma coisa. Às vezes a gente quer a resposta de Deus sem rendição, sem entrega, sem algo para Ele. E não é assim. A gente também, não no sentido literal da palavra, a gente também tem que fazer sacrifícios. Não adianta nada você não ter uma vida de oração, não ter uma vida de intimidade com Deus, não ter o desenvolvimento dos seus dons e talentos e achar que Deus tem que fazer, Ele é obrigado a fazer um milagre na sua vida. A gente também tem que ter entrega. A gente também tem que ter rendição para ter a provisão. A provisão não vem antes da falta, ela vem depois. Mas a gente precisa abrir mão. Então declare que o Senhor é quem te sustenta, o Senhor é quem te dá a paz, o Senhor é quem te dá a alegria, o Senhor é que te fortalece, é o Senhor, como diz lá em Isaías, Ele renova as nossas forças, amém, meus irmãos? Por último, para viver uma vida de fé, transforme em testemunho. O que você está passando, nós passamos, provavelmente, talvez hoje você não enxergue isso, mas provavelmente será para você testemunhar. E quando eu falo testemunhar, não é só da sua vitória, mas é talvez alguém que Deus possa permitir entrar no seu caminho e você dizer, seja forte, Deus é contigo. Porque Paulo disse que nós somos consolados por Deus. E da mesma maneira que nós somos consolados, nós vamos consolar os outros. Então, meus irmãos, o testemunho é isso. Talvez você esteja passando por um problema, por uma situação. Quem sabe, algum dia, daqui 1 mês, 1 ano, 5 anos, não sei, uma visita que você fizer, um encontro, um reencontro que você tiver, alguém vai contar a mesma história que você está passando hoje. Talvez um parente, um amigo que você conheça, alguém, daqui a alguns anos. Talvez vai contar o mesmo contexto. Aí você vai pensar assim, puxa, parece que sou eu essa pessoa. Mas sabe por quê? Para você lembrar ela de que existe um Deus cuidando de todas as coisas. Para você lembrar essa pessoa que ela precisa ser salva, porque a gente não sabe, né? Muitos são salvos, como diz a expressão, não está na Bíblia, mas isso é fato. Se não é salvo pelo amor, é salvo pela dor. Quem sabe? Alguém que Deus colocar algum dia na sua frente, na sua vida, na sua jornada, na sua caminhada, esteja passando pela mesma tempestade que você está passando hoje. E aí você vai lembrar. Seja forte. Lá na Bíblia, aí você vai testemunhar, você vai falar do Evangelho, você vai falar de Jesus. Lá na Bíblia existe um Deus, um Jesus, que fez muitos milagres. E eu posso falar para você. E aquela mesma pessoa que hoje, no futuro, quer dizer, encontrou você, aí você vai testemunhar, porque foi isso que eles fizeram. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Foi isso, meus irmãos, que Jó passou. Não só esse americano que perdeu a empresa lá em Chicago, perdeu as filhas no naufrágio, mas Jó também perdeu toda a sua família, todos os seus negócios, todos os seus investimentos da época. Ele perdeu tudo, sua saúde. Mas aí lá no final da história diz
no final da história, ela fala, ela mostra quem anda com Deus ou não. E Jó andava com Deus. E aí ele diz: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar. As tempestades, meus irmãos, às vezes elas vão vir. Que eu e você tenhamos força, direção de Deus, para continuar, para estar na presença do nosso Deus. Não abra mão disso. Quero orar com os irmãos, e aí você vai fazer a sua oração. Convide Jesus para estar nessa tempestade. Talvez você já orou assim, mas reforce a sua oração. Vamos ficar de pé todos? Feche seus olhos. Me permita, olha para cá, quem quiser, tá? Nós somos pessoas livres. Eu lembrei que em alguns momentos do culto, a gente faz isso mais à noite, mas eu senti no coração de fazer isso, e fique à vontade, tá? A gente não está aqui para aparecer, nós somos uma família, eu não tenho que me aparecer para ninguém e vice-versa. Mas se você tem alguma necessidade, eu queria te convidar a vir aqui à frente, o pastor Ricardo, eu, o Ronaldo. Nós vamos orar por você, tá bom? Se você tem uma dificuldade, se você tem passado por essa tempestade, saia do seu lugar e vamos aqui dar as mãos, se unir em oração. Se você enxerga que as lutas são maiores do que você, saia do seu lugar, vem aqui para frente. Tem alguém? Pode vir, a gente vai orar por você, por sua vida, porque muitas vezes, irmãos, a gente precisa de um toque, né? Precisa sentir o calor dos irmãos, das irmãs. Então saia do seu lugar, e o pastor Ronaldo, por favor, vai já orando por esses irmãos, essas irmãs, vai colocando no altar de Deus. E vá orando, vá clamando, vá pedindo ao Senhor que ajude a gente a enfrentar essa tempestade. Vá orando. Tem pessoas vindo ainda, então a gente vai investir esse tempo de oração. Você que saiu do seu lugar, você que está saindo. Ó Deus, nosso Pai, nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus, que cuida de nós, que abençoa a nossa vida, a nossa trajetória, o nosso caminhar. Estamos aqui, Senhor, reunidos como igreja, clamando cada um pelas nossas necessidades, Pai, pelas nossas lutas, pelas nossas tempestades. Ó Deus, o Senhor, quem recebeu oração já pode ir voltando para o lugar, tá? O Senhor conhece, ó Deus, o coração de cada um, mas receba a oração, tá bom? Espere alguém orar por você. Recebendo a oração, aí você pode voltar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós vemos na Tua palavra que os discípulos passaram por uma tempestade. Mas Pedro, mesmo em meio à tempestade, ele deu aquele passo de fé. Saiu do barco. Talvez, ó Deus, alguns precisam se comprometer, precisam sair da sua zona de conforto. Talvez alguns precisam abrir mão de algo para dar esse passo de fé, Senhor. O Senhor conhece a história, a realidade dos teus filhos. E nós pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, que a gente tenha forças para dar esse passo de fé. Porque às vezes, ó Deus, os problemas parecem maiores do que nós. Às vezes o gigante, igual Davi passou, é grande, é maior. E às vezes parece que
nós não vamos vencer. Mas, Senhor, enquanto estamos vivendo essa realidade, Pai, dai-nos força, ajuda-nos a dar esse passo de fé, a exercer a nossa fé, Senhor. Somos limitados. Quantas vezes, ó Deus, a incredulidade do nosso coração é maior que a fé, Pai. Mas nós fomos convidados, teus filhos, ó Deus, a viver por fé. E se esse problema, Pai, é para nós exercermos a nossa fé, que assim seja, Senhor. Declaramos e depositamos toda a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Convidamos o Senhor a estar neste barco. Convidamos o Senhor a estar nesta tempestade. Convidamos o Senhor a estar conosco. Como diz a tua palavra, nós declaramos, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. E nós cremos, ó Deus, que mesmo nas tempestades, o Senhor está conosco. O Senhor irá acalmar essa tempestade. O Senhor irá acalmar esse mar. Os nossos olhos, Pai, às vezes se distraem, como Pedro fez. Ele era ser humano, não estamos julgando a Pedro. Mas ele olhou o vento, ele olhou para o lado e desviou o olhar de Jesus. Quantas vezes somos assim, meu Deus? Quantas vezes nós olhamos para as tempestades? Quantas vezes a nossa atenção é roubada? Quantas vezes o nosso coração está distraído pelas coisas desta terra? Mas em nome de Jesus, Deus, nesta manhã, o nosso olhar quer estar para o Senhor. O foco do nosso olhar, como o salmista disse: elevo os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. E nós cremos, ó Deus, que o nosso socorro é o Senhor. A nossa esperança é o Senhor. A nossa confiança está em Ti, Pai. E o Senhor estendeu as mãos para Pedro. Pedro disse: salva-me. Talvez seja o clamor de muitos aqui, Deus. Talvez muitos já estão com as suas mãos erguidas, dizendo: me ajuda, Jesus. Me socorre, Senhor. Socorro. E o Senhor está dizendo para você, Ele está estendendo as suas mãos para a sua vida. Ele está estendendo os seus braços para te abraçar, para te acolher e dizer: filho, eu estou com você. Filha amada, eu estou contigo. Permaneça na minha presença, diz o Senhor. Faça o normal. Alimente a sua vida diariamente com a minha presença, diz o Senhor. E aí o milagre, a tempestade vai acalmar. Em nome de Jesus, Pai, pela fé, nós declaramos que essa tempestade, ó Deus, na vida dos nossos irmãos, alguém que esteja passando isso, venha cessar, ó Deus. Que o Senhor dê, ó Pai, uma ordem, uma palavra para fortalecer os cansados, renovar aqueles que já estão abatidos, levantar aqueles que estão prostrados. Oh Deus, a Tua palavra, ela diz isso. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Oh Deus, que o Senhor traga um renovo nessa manhã para cada um de nós. Traga um renovo espiritual, um renovo físico, na nossa mentalidade, nos sentimentos do nosso coração. Traga um renovo para nós, para que a nossa esperança não se abale, para que a nossa confiança não se abale, mas ela continue firme no Senhor. Como diz o salmista: aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E nós cremos nessa Tua palavra e clamamos e entregamos essa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Antes de você sentar,
Fala aí para quem está do seu lado, seu irmão, sua irmã. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Você pode aplaudir mais uma vez a Jesus, aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, por favor. E nós vamos ter agora, meus irmãos, alguns minutos da nossa assembleia, tá bom?